Olá, está no ar o nosso Código de Honra, um programa da Faculdade de Direito FMU em parceria com o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Que bom estar de volta com vocês. Agora, precisamos fazer o que neste momento? Anotar o nosso e-mail. Por quê? Porque ao final do programa nós vamos fazer um sorteio de um livro, caso você responda uma pergunta do nosso entrevistado, que é uma pergunta mais ou menos sobre o que a gente vai tratar hoje, sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Então vamos anotar? Código de honra.iasp@fmu.br. Deu para anotar? Código de honra.iasp@fmu.br. Olha, ligadinho aqui no nosso programa, porque hoje o nosso tema é um tema muito interessante, não é? O poder judiciário e o crédito no Brasil. E nós estamos recebendo ele, que é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC, ele é especialista em Direito das Relações de Consumo, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, integrante titular de sua Comissão de Direito Civil, membro da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo, professor do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Tudo isso realmente é um polivalente, não é mesmo? Estamos falando do Dr. Glauber Moreno Talavera. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, um programa de grande relevância, grande repercussão nacional, né? Sobretudo na seara do direito, né? Os operadores todos têm visto com muita atenção a esse programa, e parabéns a você pela condução das excelentes entrevistas. Obrigada. E por estar conseguindo tirar sempre o melhor das pessoas que aqui têm sido entrevistadas. Muito obrigada. Agora, Moreno, né? E ele é Moreno, e no nome Moreno. Esse nome, Moreno, é espanhol ou é... É espanhol, né? Na verdade, a composição, né? Eu sou mais identificado como Talavera. Talavera, é um nome, né? realmente bem de origem espanhola. Né? Então, mas nós hoje vamos tratar do crédito, né? Por que é tão relevante o crédito na nossa economia? Principalmente atual, né? Nessa economia de hoje. Acho que é uma pergunta muito interessante, Elô, porque transcende um pouco a questão eminentemente jurídica, né? Acho que tem aí algumas questões que poderíamos chamar de metajurídicas e questões econômicas, e por que não dizer de uma dimensão humana também do crédito, né? Naturalmente, olhando o crédito na sua maneira mais simples. Mais simples, né? Mais simples. Fácil de ser assimilada. Eu diria que o crédito ele é sobremaneira importante porque ele determina, né, o produto interno bruto, o dimensionamento da economia. Com maior a fluidez e os fluxos de crédito, naturalmente você potencializa também o superdimensionamento do produto interno bruto. Então acho que o crédito é muito relevante, né? Sobretudo porque alguns mandamentos constitucionais, e esses trazem consigo a questão jurídica, mas aí conjugam naturalmente esse aspecto metajurídico. Você só realiza, só efetiva a partir da democracia do crédito, acesso irrestrito ao crédito. Nós estamos falando basicamente da função social do crédito, da inclusão social dos excluídos, a erradicação da pobreza, que são então princípios constitucionais. Certo, mas o que vem a ser realmente democracia do crédito? A democracia fácil, do crédito é um acesso um tanto fácil? Mais não mais fácil, mas um tanto mais equânime ao crédito a partir dos padrões de confiabilidade das pessoas, né? E aí nós temos a discussão que vem se arrastando e lamentavelmente será postergada para o próximo ano em razão das eleições, que é a questão do cadastro positivo, que ajudaria também bastante nessa questão dessa democracia econômica, a democracia do crédito, um acesso de maior relevo para as pessoas excluídas economicamente, né?
E eu acho que vale, como nós referimos no início, falar um pouco dessa dimensão também humana do crédito, né? Certo. Porque o crédito ele é produto do que eu bem me recordo de uma expressão do professor Eduardo Gianetti. O Valor do Amanhã é um livro escrito por ele, e ele fala do crédito como uma opção, não é? Seria o espelho também do bom caratismo. Então a pessoa é bom caráter, a pessoa honra com suas obrigações, então a pessoa tem o crédito. Seria mais ou menos dentro desse nível? Esse é o padrão de confiabilidade, né? O contexto moral, não é? Da expectativa de que uma determinada obrigação, que é do retorno, da devolução daquilo que foi mutuado, daquilo que foi emprestado, será efetivamente adimplida, será efetivamente realizada. O professor diz o seguinte, que na questão do crédito existe uma opção, o que ele chama de troca intertemporal, né? Ele diz o seguinte, o crédito traz consigo a troca do futuro pelo presente, não é? Você opta por consumir no presente ou então fomentar uma atividade, seja ela industrial ou então de mercancia no presente, em detrimento do futuro. Então, seria uma permuta, praticamente. É exatamente isso. Então, o crédito, ele traz consigo essa chamada troca intertemporal, que pode, em alguma medida, dentro desse contexto de humanidades, ser interpretado também, em alguma medida, como uma expressão de algum tipo de ansiedade, não é? Própria da personalidade daquele, não é? Que quer sentir o prazer do consumo aqui e agora, não é? E não consegue refrear o seu ímpeto, não é? Em detrimento do crédito e a favor da poupança, não é? Para que então consumisse no momento oportuno, quando tivesse o valor aprazível para tal. Então, o consumismo extrapolado, né? E aí a gente entra dentro daquelas questões relacionadas ao grau de alavancagem das pessoas, né? E também, eventualmente, até o chamado superendividamento, né? Das pessoas, que traz consigo alguma responsabilidade também das instituições financeiras. Eu acho que não totalmente. As instituições têm tido bastante comedimento, né? Na concessão do crédito. Mas e as anomalias que existem, né? São várias da concessão. Eu diria a você, quando nós falamos de anomalias, irregularidades no crédito, para a concessão do crédito, eu acho que é possível sistematizar quais seriam essas espécies de irregularidades. Certo. Elas não são irregularidades na concessão, mas que interferem na concessão. Na concessão, isso é verdade. Então, eu diria uma classificação, e aí eu trago a lição clássica aí do meu amigo, professor Jairo Sadi, secundado também pelo professor Arnoldo Valdi, que fala bastante a esse respeito, que essas irregularidades elas podem ser de 3 espécies. Podem ser institucionais, podem ser legais e funcionais. E o que seria mais especificamente isso, né? As irregularidades relacionadas à concessão do crédito nesse contexto institucional. Institucional está relacionado a uma visão do judiciário, a uma suposta politização do judiciário, que hoje é bem verdade, nós temos que reconhecer, é muito menor, mas é um ativismo judicial, de que o juiz ele teria consigo a função sempre, de promover uma justiça, afora a justiça da subsunção do fato à norma, a justiça dos códigos, a justiça produto do direito positivado, mas uma justiça também social, né? De que ele teria consigo essa função de promover essa justiça social, e isso traz consigo algumas distorções de uma justiça que não seria mais retributiva, mas sim distributiva, e isso daria a ele a legitimidade para, por exemplo, relativizar a propriedade e também a quebra dos contratos, se nós estivermos falando de propriedade de crédito. Não é? Essa é uma anomalia relevante, é uma irregularidade importante, né, que afeta muito o nosso mercado como um todo. Poderia falar das legais, né? Existem anomalias legais, irregularidades legais, tal qual a impossibilidade absoluta de penhora, né? Quando nós falamos de bem de família, né? Então nós tínhamos um projeto de lei complementar, de lei, né? 52, salvo, melhor dizendo, era de 2004, é isso, do senador Fernando Bezerra, e ele propunha justamente a limitação do valor
não é? Da empenhorabilidade desse bem de família, né? Do homestead, trazido do direito norte-americano, mais propriamente do estado do Texas. E ele propunha limitar em 1.000 salários mínimos, que é um valor de alguma razoabilidade. O que transcendesse os 1.000 salários mínimos seria passível de constrição mediante penhora para satisfação dos créditos exequentes, os créditos de titularidade de determinado credor. Infelizmente, a proposta não vingou, tal qual não vingou também, Eloy, isso também é um absurdo, a questão da empenhorabilidade dos salários, vencimentos, soldo e todas as remunerações mensais. Porque, inclusive, hoje o juiz pode fazer online, né? Inclusive, isso a gente tem visto acontecer bastante. Por meio do Bacenjude, né? Um software que a partir de 2006 tornou-se obrigatório, e o juiz efetivamente ele efetua o bloqueio, né? A penhora, a constrição na conta da pessoa por meio desse software, produto num primeiro momento, desde 2001, de um convênio que foi feito entre o Judiciário e o Banco Central. Mas essa questão também da impenhorabilidade dos vencimentos é uma questão que é uma distorção dentro desse contexto da concessão do crédito. E a proposta do senador Fernando Bezerra era muito razoável, né? Então ele colocava um valor, acima daquele valor haveria a penhorabilidade de 20% do valor que transcendesse uma determinada quantia, que à época da proposta era uma quantia tal qual hoje fosse talvez R$15.000. Então o que transcendesse o que transcendesse, não, 1.000 salários, 1.000 salários era a hipótese da remuneração do bem de família. Do bem de família era o que transcendesse 1.000 salários. Né? É verdade. Então, veja, essa é uma irregularidade, uma anomalia importante.